mundo onde Deus criou as bruxas para ajudar a humanidade, os humanos se revoltaram e mataram todas elas. Agora, uma bruxa e seu aprendiz estão fugindo, mas não por muito tempo. E hoje eu vou te contar o que aconteceu. Mas antes, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo como esse. No Império de Rédia, no meio do deserto, somos apresentados a Chloe, uma bruxa sobrevivente, e Adonis, seu aprendiz, que estão o tempo todo fugindo, morando longe dos humanos e fora das cidades, já que nos dias de hoje, apenas viver é uma constante luta. Eles estão à procura de um local onde as bruxas sejam aceitas, para eles poderem voltar a ter uma vida pacífica e feliz. Mas na verdade, esse pensamento só existe na cabeça de Chloe, já que para Adonis, seria muito mais fácil erradicar todos os humanos com a magia deles. Antes de conseguirem continuar com sua viagem, eles são localizados pelo Império. Adonis rapidamente se prepara para lidar com a situação, porém como todas as outras vezes, Chloe não permitiu. Então, ela mesma lidou com a situação, e disse que Adonis ainda era muito inexperiente com magia. Ao escutar isso, Adonis fica revoltado com Chloe, por ela ser tão boazinha. Ele entende que ela sempre luta em seu lugar para evitar que ele mate humanos, já que definitivamente ele não era inexperiente. Depois de congelar a ameaça enquanto conversavam, o inesperado acontece. O Império de Rédia e sua tecnologia extremamente avançada conseguiram fazer um teleporte de longa distância, algo que nem mesmo bruxas conseguiriam fazer com magia. Agora, Adonis e Chloe, além de estarem sendo transportados para algum lugar no meio do Império, estão em extremo perigo. Deixa eu te dar um aviso aqui, se você não pegou sua pipoca ainda e não chamou sua família para ver esse vídeo, faz isso já, que daqui pra frente a história é simplesmente imperdível. Bom, enquanto eles estavam sendo teleportados, o Imperador de Rédia faz um discurso à sua população. Ele fala que antes, eles dependiam das bruxas para tudo, e isso era injusto. Mas agora, com as novas tecnologias, eles não precisavam mais delas. Eles eram os novos governantes supremos, e os humanos deveriam ser os únicos a continuar vivendo nesse mundo. Ao fim de seu discurso, ele fala com sua esposa, dizendo que sem as bruxas o mundo iria ficar muito melhor. Então, Adonis e Chloe chegam em um palco, na frente de todas as pessoas. E rapidamente, Adonis tenta impedir o imperador, mas ele é preso antes de conseguir fazer qualquer coisa. Ao ver que ele estava preso, Chloe ameaça o imperador, dizendo que se ele valoriza a vida dele e a de seu povo, ele deveria soltar o seu aprendiz. O imperador se manteve em silêncio, então ela começa a atacar. O que ela não esperava é que sua magia fosse simplesmente cancelada. Então, o imperador se dirige a ela, rasga suas roupas e fala que uma bruxa sem magia é o mesmo que uma simples mulher. Ao ver aquela cena onde sua mestra estava sendo exposta diante de todas as pessoas, Adonis tenta reagir novamente e fala que irá matar todos que estavam lá, porém, mais uma vez ele não teve sucesso. A única coisa que sua reação causou foi deixar o imperador bravo, que mandou os seus guardas matar o moleque, por estar fazendo muito barulho. Chloe, ao ouvir aquelas palavras, entra em desespero, se curva diante do imperador e diz que ele estava certo. Todas as bruxas deveriam ser mortas, e a culpa seria toda dela, pois ela teria sequestrado Adonis e o tratado como escravo. Ele era apenas um humano pobre e miserável, e não tinha culpa de nada. Além disso, ela implorou para não matá-lo. E mais uma vez o imperador se manteve em silêncio, mas dessa vez apontou uma arma em sua cabeça. Adonis novamente tenta utilizar alguma magia para salvá-la, infelizmente sem sucesso. Chloe olha para Adonis e o agradece, relembra do dia em que se conheceram, e antes de conseguir dizer eu te amo, ela é baleada, fuzilada por todos os guardas e por fim teve sua cabeça cortada e exposta diante de todas as pessoas que vibravam e comemoravam sua morte. Tudo isso aconteceu diante dos olhos de Adonis, seu aprendiz, que agora, mais do que nunca, queria matar todas as pessoas do mundo. Anos se passaram depois da extinção das bruxas, mas mesmo assim, as guerras nunca pararam, independente do nível tecnológico do mundo. Agora, em uma prisão dentro do Império de Rédia, somos apresentados a Doroka e Ana, duas prisioneiras, juntamente de outras várias mulheres. Até que um guarda aparece e chama a prisioneira de número 218. Todas ficam extremamente assustadas, já que ninguém voltou depois de ser chamado, e a mais assustada de todas elas era Ana, pois ela era a prisioneira de número 218. Rapidamente, Doroka troca seu número com o dela e vai em seu lugar. Chegando na sala do chefe da prisão, Doroka descobre que as garotas estavam sendo usadas até a morte, pois cada um tem sua função para ajudar o crescimento tecnológico do Império. O chefe chega perto de Doroka para tirar uma foto e mandar como se ela fosse uma mercadoria. E após essa foto, ela morde seu dedo e sai correndo com seu celular na mão, tentando abrir todas as celas onde as prisioneiras estavam. Em suas primeiras tentativas, o sistema não reconheceu a voz do chefe, o que impedia a abertura das celas. Porém, em uma de suas tentativas de imitação, ela conseguiu ser aceita. E agora, todas as celas estão abertas e um grande caos começa. Diante de todo esse caos, Doroka chega em uma cela separada, onde tinha um prisioneiro especial preso. Ele estava dentro de uma boneca de ferro, amarrado por diversas correntes.
e agora ele estava livre. Esse prisioneiro era ninguém menos que Adonis, o aprendiz da bruxa, e ao se soltar, ele mata 3 guardas a sangue frio e com extrema facilidade. Por fim, como agradecimento, ele atira na corrente que prendia Doroka, apesar de antes estar mirando em sua cabeça. Assim que as celas foram abertas, o setor de segurança do Império já começou a se mobilizar. O diretor Yamato e sua vice-diretora Yuki, que era sua irmã, permitiram que fosse utilizado armas de classe 5. Além disso, mandaram um executivo para o local, para cuidar da situação, pois a prisão que foi corrompida teria um prisioneiro fora do comum. Chegando na prisão, esse executivo eliminou todas as mulheres que ainda estavam no local, além do chefe da prisão, por ter permitido essa bagunça acontecer. Claramente a mobilização dos guardas e da segurança já tinha sido tarde, pois agora Adonis estava em cima de um prédio e pior ainda, com seu artefato mágico. A pena, que permitia a utilização de sua magia. Imediatamente sua vingança começou, disparando uma bala de pistola gigantesca contra a cidade. Seu objetivo era único e claro: aniquilar toda a humanidade. Enquanto caminhava pela cidade, destruindo tudo e causando caos, a única coisa que ele lembrava era de sua mestre, há 10 anos atrás, antes de ser morta pelo Império. Ele imaginava ela dizendo que a vingança não traria ela de volta, mas mesmo assim, ele não se importava. E agora, com seu golem, ele caminhava pelas ruas destruindo tudo que via. Novamente, o diretor de segurança Yamato declara estado de emergência e solicita reforços de aeronaves e soldados blindados, além de pedir para sua vice-diretora Yuki ativar o dispositivo anti-magia do Império, o mesmo utilizado há 10 anos atrás, para matar Chloe. Enquanto Adonis destrói a cidade, ele pensa que seus 10 anos presos o ajudaram, porque, para ele lançar magias, além de ter a pena mágica, é necessário converter os mecanismos mágicos em expressões matemáticas. E durante todo o seu tempo preso, ele fez infinitas simulações mentais em como ele poderia destruir uma nação. Continuando seu massacre, agora com miniguns, uma batalha começa, pois tanques de guerra, aviões e o executivo mandado à prisão chegaram até ele. E em meio a toda a confusão, Doroka novamente aparece, salvando uma criança e se lamentando por ter libertado Adonis, o aprendiz da bruxa, que agora não parava de matar pessoas. E diante disso, ela iria se responsabilizar e fazer ele parar. Em uma batalha unilateral, Adonis continua matando todos em seu caminho, até que enquanto ele enforca um soldado, Doroka chega até ele, gritando para ele parar, dizendo que matar inocentes não era certo. Ao escutar essas palavras, Adonis explode a cabeça do soldado que estava enforcando e se pergunta como ele foi tão tolo, achando que os prisioneiros não seriam seus inimigos. Então ele chega à conclusão que deveria matar todos que estão em rédea, e parte para cima de Doroka. Inesperadamente, Doroka fala o nome de Chloe, e diz que ela não iria querer que Adonis fizesse tudo isso. Nosso prota fica muito bravo, e grita dizendo que ela não deveria usar o nome de Chloe. Ainda gritando com ela, mais uma vez, Doroka nos surpreende fazendo sua mão brilhar, e falando que todas as bruxas conheciam a história de Chloe, a maior maga do mundo, e seu aprendiz, Adonis. Completamente chocado com a situação, Adonis começa a enforcar Doroka, dizendo que todas as bruxas morreram e que se elas estivessem vivas, teriam salvado Chloe. Mesmo com bastante dificuldade, Doroka diz que as bruxas conseguiram escapar e que ela estava infiltrada no país para salvar ele, com o único objetivo de trazer Chloe de volta. Sim, ela poderia ser renascida a partir das memórias de Adonis. E infelizmente ninguém a salvou, pois cada uma delas estava desesperada para escapar. Ainda chocado e com seu sangue fervendo, Adonis aponta uma espada a Doroka e fala que irá matar todos que ousarem falar o nome de Chloe e entrarem em seu caminho. Surpreendentemente, Doroka sorri e fala que tudo bem. Se isso fosse deixar ele feliz, ela morreria por ele. Automaticamente, nosso prota se lembra de Chloe, cai de joelhos no chão e começa a chorar, perguntando se realmente ele poderia trazer ela de volta. Então, Doroka estende sua mão e diz que sim, que agora ele não estava mais sozinho. E inesperadamente, metade do seu corpo desaparece. Ela foi baleada pelo executivo, que errou o tiro em Adonis, pois ele queria acertar os dois ao mesmo tempo. Agora sem um braço e à beira da morte, Doroka tem lembranças do passado, quando ela ainda era uma criança e os humanos atacaram a vila onde ela estava, matando todas as bruxas do local. Inclusive sua irmã, que ganhou tempo para ela fugir e falou que ela deveria ir até a Madame Ofélia. Agora, sangrando nos braços de Adonis, Doroka conta um segredo a ele, e em seguida atiram nela novamente e ela morre. Olha, eu não sei vocês, mas eu já entendi uma coisa desse anime. Se você ficar perto do Adonis, você vai morrer. Ou porque ele vai te matar, ou porque alguém que quer matar ele vai. Não tem jeito não. Bom, voltando ao anime, Adonis novamente está cercado por guardas e precisa lutar por sua vida. Então, ele conjura um escudo em sua volta que, além de impedir que qualquer tiro o acerte, ele consegue refletir todos eles, matando facilmente todos os guardas. Mesmo vendo tudo isso, de longe, o sniper executivo dispara contra Adonis, que dessa vez, além de parar o tiro, aumentou ele em 100 vezes de tamanho.
antes de atirar de volta, e deixar apenas a parte de baixo do corpo do atirador ilesa, já que o resto teria desaparecido. Mais guardas chegam e nosso prota continua sua matança. Vendo toda essa situação pelas câmeras da cidade, o diretor Yamato só consegue torcer pelo sucesso de sua irmã, que foi ligar a máquina anti-magia. Mas chegando no laboratório onde a máquina estava, a diretora da área de ciência chamada Teta explica para o diretor Yamato que a máquina não poderá ser ligada, pois com o passar dos anos foi descoberto que ela libera no ar partículas venenosas para o ser humano. Por isso, todos aqueles que combateram as bruxas há 10 anos atrás morreram de doenças desconhecidas, e inclusive o imperador estava doente por causa disso. Para piorar ainda mais a situação, como não existem mais bruxas, ninguém poderia limpar o ar do planeta Terra, impedindo desastres maiores. A vice-diretora Yuki, ao escutar toda a conversa pelo viva voz de seu celular, ignora completamente tudo o que foi dito e corre em direção ao computador que ativa a máquina. Ela queria concluir a missão dada por seu irmão acima de tudo, e como se tratava de uma luta contra a magia, os humanos não poderiam se preocupar com simples doenças. E ao ativar a máquina, a pena de Adonis voa de sua mão, e uma grande brecha para o soldado surge, já que sem sua pena ele não consegue utilizar magia. Uma mulher que fazia parte dos guardas corre na frente dos outros e parte para um combate corpo a corpo com Adonis, enquanto a parte de cima de um prédio que está desabando separou eles do restante dos guardas. Adonis não chegou até sua pena e decidiu aceitar sua morte, pois iria novamente se encontrar com Chloe e, sem reagir, sua cabeça foi cortada. Tudo isso foi possível pois Yuki teria ativado a máquina anti-magia. Porém, ela foi ativada apenas por alguns segundos, já que a diretora Teta, que corria atrás dela, teria desligado a máquina logo em seguida. Ainda assim, um preço extremamente alto foi pago pelas duas. Saindo da fumaça, a guarda que carregava a cabeça de Adonis mostra para os outros soldados que ele estava morto e cai no chão. Uma grande comemoração se inicia, já que eles teriam eliminado mais uma vez a magia. Imediatamente, o diretor Yamato pede para as equipes verificarem o dano causado na cidade, além de salvar as vítimas. E por fim, pede para ajudarem a diretora Teta e a vice-diretora Yuki, sua irmã. E mais uma vez, depois do ocorrido, o imperador, mesmo doente, faz seu discurso. Ele diz que agora Deus estava morto e que o próprio Império de Rédia era o novo Deus, pois com sua tecnologia e seu exército, nada poderia destruí-los. Enquanto o imperador fazia esse discurso, sem saber que estava falando besteira, algo inesperado acontece. O corpo recolhido de Adonis estava sendo analisado e, para surpresa de todos, aquele corpo era falso. E Adonis não teria morrido. Gritando de dor em uma maca, cercado por várias bruxas, Adonis luta por sua vida, pois como ele tinha acabado de ser teleportado até lá, seu corpo não estava resistindo. Enquanto ele se debate, em sua memória, ele lembra do que aconteceu, e a guarda que teria matado ele, na verdade era uma bruxa, e ela usou uma magia que cancelava sua morte. O nome dela era Ana, e assim como Doroka, ela estava lá para trazer Adonis para o lado das bruxas e ressuscitar Chloe. Após resistir aos danos do teletransporte, agora Adonis está na Nação das Bruxas, onde, adivinhe, só tem bruxas. Embora ele esteja vivo, seu corpo ainda está frágil, e por isso ele ainda não consegue andar. Então a bruxa da revelação, Ophelia Clementine, começa a contar a ele sobre Chloe, sua antiga mestre. Ela fala que Chloe era a mais forte e inteligente do que qualquer um, e era admirada por todos. Mas Ophelia a expulsou, pois ela ensinou magia a um ser humano, algo que iria contra os ideais das bruxas. Ao terminar a história, a bruxa devolve a pena de Adonis e afirma novamente ser possível ressuscitar a Chloe. E ao olhar para cima como um sinal de esperança, diante de seus olhos nosso prota se depara com a imagem da Terra. Há 10 anos atrás, as bruxas teriam fugido para a Lua, e lá elas fizeram sua nova base, o único local que estava fora do alcance dos humanos. Diferente dos humanos, as bruxas são seres unissex e não têm pares para se reproduzirem. Então, elas recebem a vida de árvores mágicas, chamadas de mito, e assim, elas são frutos, portadores do poder de Deus. Aquela árvore na Nação das Bruxas era a última sobrevivente, trazida da superfície da Terra, já que os humanos queimaram todas as outras. E era a partir dela e das memórias de Adonis com Chloe que eles iriam trazer ela de volta à vida, já que a magia escrita de Adonis poderia ser usada para dar forma a qualquer pensamento. Ele era a chave final para a ressurreição de Chloe. Deitada embaixo da árvore, imaginando a volta de Chloe, Ana, a guarda que ajudou ele a escapar, aparece querendo explicações. Ela estava furiosa com ele, pois Doroka teria morrido para salvá-lo. Mantendo sua postura, Adonis se levanta e ignora ela, até ela gritar se perguntando por que elas teriam arriscado a vida delas por alguém como ele. Então, seu sangue ferve, e ele responde que elas teriam feito isso para poder usar a Chloe. Surpresa com a resposta dele, Ana perguntou o que ele estava dizendo,
Então, Adonis revela o segredo que Doroka contou a ele antes de morrer. Ela disse que as bruxas iriam usar a Chloe e que eles precisavam fugir da nação das bruxas. Além disso, ele fala que toda a nação delas foi feita para prender humanos em uma gaiola, já que as bruxas não precisavam de toda aquela estrutura para sobreviver. Juntando todas essas informações, o plano final das bruxas seria sequestrar escravos humanos que estivessem revoltados com o Império, ensinar magia a eles e, por fim, combater o Império utilizando soldados humanos. Todo esse plano se fazia necessário, pois as bruxas estavam à beira da extinção, e não poderiam se dar o luxo de batalhar com as próprias mãos. E o principal ponto de todo o plano era Chloe, já que ela era a única bruxa capaz de fazer as penas mágicas, que permitem humanos utilizar magia. Extremamente desesperada com o que acabou de ouvir, pensando que Adonis poderia ir contra o plano delas, Ana implora para que ele coopere com as bruxas, e não permita que a morte de Doroka tenha sido em vão. Nosso prota fala que nada mudou, que ainda assim irá ressuscitar ela, e que irá segui-la independente do que ela escolhesse fazer. E concluiu dizendo que se ela não concordasse com o plano das bruxas, elas também se tornariam seus inimigos. A cerimônia de ressurreição começa, as bruxas se posicionam e Adonis será o protagonista. Ele começa a conjurar sua magia e enviar suas memórias para o fruto da árvore. Todas as memórias com Chloe, de sofrimento, felicidade e alegria, e toda a história construída por eles, ao longo de todos esses anos. No momento final, ele se lembra do corpo machucado de Chloe e suas palavras de sofrimento, dizendo que não iria conseguir sobreviver sozinha naquele mundo sem ele. Então, momentos antes de concluir sua magia, ele decide reescrever o ritual, pois naquele mundo, não teria espaço para sua amada Chloe viver sem sofrimento, e ele não era capaz de fazer isso com ela. No final da cerimônia, a bruxa que sai do fruto não era Chloe, e sim Doroka, a garota de cabelo rosa que teria morrido por ele. Agora, nosso prota teria pago sua dívida com ela. O resultado de suas ações não poderia ter gerado outra reação sem ser a raiva e descontentamento das bruxas, que o chamaram de ingrato e ainda acusaram Doroka de ter colocado algo na cabeça do garoto. A bruxa da revelação estava prestes a puni-lo por não ter cooperado com as bruxas, quando de repente, por meio de teletransporte, o Império de Rédia chega à nação das bruxas. Adonis tinha planejado isso desde o início, pois ele sabia que existia um chip dentro de seu corpo que mostrava sua localização em tempo real, e era apenas questão de tempo até o Império de Rédia chegar até ele. A primeira ação do Império foi queimar a última árvore que daria origem às bruxas, e para nossa surpresa, o próprio diretor Yamato estava ali para o combate. Ao ver a árvore pegando fogo, uma das bruxas que controla a água tenta ajudar, mas assim que ela usou sua magia, sua cabeça foi cortada. E a partir desse ponto, uma grande batalha se inicia. De um lado, as últimas bruxas vivas, e de outro, o Império de Rédia. As bruxas, por poderem utilizar magia, saíram na vantagem, matando diversos soldados com extrema facilidade. Elas utilizaram diversos elementos da natureza e animais para matá-los, em questão de segundos. O que elas não esperavam é que mais tropas de reforço chegariam tão rápido, e pouco a pouco conseguiriam diminuir seu número. Além disso, elas também não contavam com a habilidade do Yamato, que estava sendo pressionado por Adonis desde o início da batalha. Ele utilizou um aprimoramento de sua armadura que permitiu jogar Adonis longe, e depois disso, uma habilidade de sua espada, que fez um grande corte em volta de todo o campo de batalha. Esse corte simplesmente eliminou de uma só vez 90% das bruxas, criando um grande lago de sangue e mudando completamente o ritmo da batalha. Doroka, que teria morrido mais uma vez, foi salva por sua amiga Ana, a mesma que ela tinha salvado na prisão há um tempo atrás. Ela se sacrificou, utilizando sua magia para permitir que Doroka continuasse vivo. Agora, a grande batalha se transformou em um duelo entre Adonis, o aprendiz da bruxa, e o diretor Yamato. Adonis tomou a iniciativa e conjurou uma armadura em seus braços e partiu para um combate corpo a corpo, conseguindo quebrar a espada de Yamato e acertar um golpe. Mas novamente a tecnologia estava à altura da magia, e ele conseguiu reparar sua espada e segurar o outro golpe. Enquanto eles lutavam, as últimas bruxas que restaram apenas assistiam e continuavam sendo mortas pelos soldados. E mais uma vez, Yamato decide nos surpreender, utilizando sua armadura com potência máxima. Um tornado de sangue se cria e ele consegue enfiar sua espada no ombro de Adonis, que devolve o ataque, conjurando uma espada gigantesca para cortar o braço do diretor fora. A armadura de Yamato parou seu sangramento e logo em seguida ele foi atacar Adonis, que estava ajoelhado no chão. Mas inesperadamente, antes de conseguir cortá-lo, Doroka grita, e agora, ele e nenhum dos soldados da área de batalha conseguia se mexer. Cara, e nesse momento do anime eu fico me perguntando, por que essa mulher não usou esse poder antes?
que ela tem na cabeça? Bom, voltando ao anime, Doroka tem o poder do amor. Esse poder faz com que qualquer pessoa fique completamente apaixonado por ela, obedecendo a todos os seus pedidos, sem questionar. E quanto mais tempo seu feitiço estiver ativo, maior o poder dele. Assim que todos estavam imobilizados, Doroka se aproxima de Yamato e pede gentilmente para que ele e todos os envolvidos parem de lutar e fiquem em paz. Ele concordando com isso, ela iria retirar seu feitiço e libertar todo mundo. Sua atitude foi tão inesperada e fora do contexto que ninguém ali entendeu o que passava na cabeça dela. Enquanto ela caminhava na direção de Yamato, Adonis gritava para ela arrancar a garganta dele, além de dizer que ela estava maluca, pois como ela poderia pedir aquilo depois de ver todas as suas amigas mortas? E que se ela não fizesse isso, ela seria a próxima a morrer. Nesse mesmo instante, controlado pela raiva, Yamato conseguiu se mover e socou a cara dela inúmeras vezes, xingando ela e as bruxas sem parar. Mesmo assim, Doroka gentilmente continua pedindo para ele parar com esse conflito, que era completamente sem sentido, e dizendo que o mundo não deveria ser assim. Então, Yamato é vencido pelo feitiço dela e fala que vai obedecê-la, pois ele a ama. E logo em seguida, uma espada atravessa sua cabeça. Adonis claramente não estava para brincadeira, e a única coisa que ele queria era sua vingança. Após matá-lo, Adonis estende a mão a Doroka, dizendo que seu poder é muito forte e que ele queria usá-lo para destruir a humanidade, mas novamente ela recusa. Então, ele pede para que ela não desfaça seu feitiço e começa a matar todos os soldados que estavam imobilizados, de maneira extremamente cruel. Enquanto isso, ela implorava para que ele parasse. Ela até ameaçou usar seu feitiço nele, mas ele falou que a mataria se ela tentasse. Enquanto toda a batalha estava acontecendo, os diretores do Império de Rédia estavam acompanhando tudo através de câmeras. Eles também discutiam como teriam tantas bruxas sobreviventes, se há 10 anos eles teriam exterminado todas elas. A diretora de ciências Theta explica que há 10 anos atrás as bruxas usaram a tecnologia criada pelo Império para conseguir fugir até a Lua. Além disso, toda a estrutura feita pelas bruxas estava escondida através de magia, e por isso elas conseguiram se esconder durante tantos anos. Já o Imperador de Rédia, que estava em seus aposentos, recebeu uma mensagem de um de seus guardas, dizendo que o diretor Yamato ainda estaria lutando contra as bruxas, e que como o sinal de comunicação com as tropas estava fraco, não teriam detalhes sobre o fim da luta. Estranhamente, a esposa do Imperador perguntou se Adonis, o aprendiz da bruxa, estaria lutando também. E o guarda respondeu que sim. Logo em seguida, para deixar a situação ainda mais esquisita, o Imperador fica louco. Ele começa a gritar e se vangloriar por ter eliminado todas as bruxas. Abraça sua esposa e pede para que ela o elogie sem parar. Além disso, ficou repetindo que a amava incansavelmente. Então, sua esposa disse para o guarda não se preocupar, que às vezes seu marido se transformava em um bebê, já que ele teria suportado o feitiço do amor durante tanto tempo. Agora, ela o elogia pela última vez, dizendo que ele fez um excelente trabalho eliminando todas as bruxas. E por ter conseguido isso, ele poderia morrer. Os olhos do imperador se encheram de amor. As crianças começaram a tocar uma música, e ao som dela, ele foi dançando até a ponta de seu castelo. Subiu no muro e disse que todos os seus feitos foram pela sua amada rainha. Ele fez tudo o que ela pediu, porque a amava. Sua esposa respondeu com um simples, ok, morre logo. Então ele se jogou, e seu corpo foi completamente perfurado pelo castelo. E ele morreu pendurado. O soldado, vendo toda a situação, chama em seu rádio por reforços, dizendo que tem uma bruxa no castelo, mas a bruxa lançou sua magia nele. Então, novamente ele pega seu rádio e corrige a informação, dizendo que o imperador caiu e que precisariam recolher seu corpo. Por fim, disse que amava a rainha. Como se toda essa situação não fosse o bastante, o diretor de inteligência de Rédia, o Sag, aparece, e a bruxa fala para ele que foi necessário matar sua espécie, já que sua magia funciona apenas em homens. Além disso, ela fala que seu desejo não é dominar o mundo, e que se o Sag trouxer mais uma cabeça falsa para ela, ele iria sofrer as consequências. Como um bom soldado, o Sag disse que ela poderia ficar tranquila, que ela poderia considerá-lo como dela. Olha, não sei vocês, mas pra mim eles estão falando do Adonis aqui, tá? Mas no anime eles não afirmaram nada. Bom, a bruxa se chama Doroteia e ela percorre o Integraverso, a bruxa do desconhecido, e ela quer ter um Adonis, versão cabelo vermelho, de volta. Voltando para a parte do anime que a gente entende alguma coisa, em algum momento da batalha, os cientistas perderam a imagem das câmeras e ficaram desesperados por não saber o que estava acontecendo. Até que, inesperadamente, eles receberam um sinal, e quem apareceu na tela de seus monitores era o rosto e a voz do seu diretor Yamato. Ele disse que a vitória era do Império de Rédia. Todas as bruxas tinham sido eliminadas, mas como a batalha tinha sido dura, todos os seus soldados também teriam morrido. Então, ele pede para que eles preparem o teletransporte para somente ele voltar, já que seria o único sobrevivente. Ao terminar a transmissão, a diretora Theta já sabia que aquele não era Yamato, e as bruxas que ainda estavam vivas ficaram horrorizadas ao presenciar o plano de Adonis completo, pois na verdade,
ele tinha cortado a face do diretor e colocado na frente de seu rosto, além de copiar sua voz através de magia. Agora, Adonis agarra Doroka pelo braço e decide levá-la com ele, já que seu poder era extremamente forte. Então, eles são teleportados, mas antes de desaparecerem, Adonis pede desculpa para as bruxas, mesmo que nenhuma delas pudesse escutar ele. Como a diretora Theta já sabia que não era Yamato quem estava voltando da lua, ela tinha preparado as boas-vindas de Adonis, e assim que ele chegasse, iria receber um fuzilamento completo. Para a surpresa de todos que estavam esperando a chegada deles, antes de finalizar o processo de teletransporte, o ponto de chegada teria sido alterado por Adonis, que novamente usou a voz do diretor Yamato. Então, Adonis e Doroka chegaram em segurança no meio de um deserto, e uma grande discussão começou entre eles. Pois enquanto Adonis estava focado em seu plano para conquistar Rédia, Doroka continuava com sua personalidade esquisita. Ela queria voltar e salvar as bruxas que ainda estavam lá na lua, além de tentar conciliar o mundo entre bruxas e humanos. Adonis novamente fica revoltado com a situação e diz que aquilo não fazia o menor sentido. Ele queria vingança e não tinha mais nada a perder. Ao escutar aquilo, Doroka pula em cima dele e fala que ele ainda tem a vida que Chloe deu para ele, e que por mais cruel que o mundo fosse, ele não deveria deixar aquilo mudar quem ele era. Mais uma vez, nosso prota fala que sem sua vingança, sua vida perderia o sentido, já que ignorá-la seria o mesmo que apagar toda a existência de Chloe. E logo após dizer isso, ele desmaia por falta de sangue. No mesmo instante, eles são avistados por um grupo de motoqueiros, que pareciam viver por ali, e achavam que eles eram um casal se divertindo à noite, ao céu aberto. Se é que você me entende. Adonis acorda sem saber onde está, e se encontra com um líder dos motoqueiros chamado Punch. E a primeira coisa que ele queria saber é onde Doroka estava e o que eles tinham feito com ela. Punch fala para ele se acalmar e o leva até o lado de fora. E lá, ele fala que eles estavam nas terras abandonadas. E apesar de a garota ser bonita, ele não precisava se preocupar. O grupo de pessoas que vivia ali eram chamados de excluídos, pois eram todos que a ciência deixou para trás. Ou seja, refugiados e escravos que conseguiram escapar de Rédia. Então, Adonis escuta Doroka gritando e pedindo para que eles parassem. E extremamente preocupado, ele pergunta novamente o que eles estavam fazendo com ela. Punch responde que é muito raro ver mulheres por aquela área, especialmente as jovens, e que a namorada dele sabia dar belos gritos. Automaticamente, nosso prota corre para o resgate pensando no pior. E vamos concordar aqui, né? Depois de escutar o que esse cara falou, é impossível pensar em outra coisa. Mas chegando lá, com a pena em sua mão, pronto para matar todos em sua volta, ele se depara com Doroka, pilotando uma moto e todos à sua volta se divertindo, vendo sua inexperiência naquilo. Diante da situação, Punch decide dar uma festa e fala que, como agradecimento por terem sido salvos, eles deveriam servir bebidas durante a noite. Ao longo da noite, todos estavam se divertindo, até que subitamente todos desmaiaram, já que Adonis teria alterado a fórmula do álcool, transformando em um tranquilizante. Novamente, Doroka estava extremamente preocupada que Adonis fosse matar todas aquelas pessoas, mas dessa vez nosso prota teve uma atitude inesperada. Ele apenas pegou a arma de um dos moradores e seguiu seu caminho. Antes de partir, ele disse que não precisava mais de Doroka, pois diferente dela, ele não conseguiria sorrir depois de perder alguém importante para ele. Esse foi o jeito que ele encontrou de gentilmente deixar ela seguir sua vida, sem sofrer em seu lado matando as pessoas. Na manhã seguinte, após Adonis já ter partido, Punch conversa com Doroka e a surpreende dizendo que já conhecia o aprendiz da bruxa, pois uma vez em que ele estava quase morrendo, ele foi salvo por Chloe e Adonis. Além disso, ele concluiu a conversa dizendo que nesse mundo cada um tem o direito de ter suas próprias escolhas, e que a maior felicidade de um homem é ter algo que faça valer a pena lutar contra o mundo. Se Adonis tinha escolhido a vingança, que assim seja, independente de quem estivesse certo. Ao escutar aquilo, Doroka decide que não quer que mais ninguém morra, e parte em direção a Adonis para estar ao seu lado e protegê-lo. E apesar de quase atropelar ele quando chegou, nosso prota se sentiu aliviado, pois estava pensando nela e em todos os momentos que ela foi gentil com ele até aquele momento. E foi isso, família! Talvez a gente esteja entrando agora em um romance no anime, mas depois de todo o caos e sangue espalhado, eu acho que eles decidiram dar uma segurada. Vamos ver o que rola daqui pra frente. Bom, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, para ver a continuação desse anime e de muitos outros comigo. Tamo junto, fui!